Beleza, pessoal, bora lá fazer um vídeo com vocês. Esse vídeo que eu tô fazendo aqui, ele sinceramente ele me deixa um pouco com raiva, mas eu entendo, tá? Que muitas das vezes as pessoas elas pegam informações na internet e às vezes nem sempre a informação é tão verdadeira assim. Eu vou mostrar para vocês alguns detalhes e esse vídeo vai ser meio picado. Aqui vocês vão ver, tem um monte de lixo sobre a minha máquina. Isso foi o que a minha costureira fez hoje, mas por aqui dá para vocês terem noção do que uma máquina tira durante o dia quando se trata de trabalho. Bom, agora vocês vão ver por dentro aqui. Essa aqui é uma máquina com uma média de 20 anos, mas é uma máquina excelente, tá? Essa é uma Ciruba 737, mas com muito tempo de trabalho. E isso aqui a minha costureira entregou hoje. Então essa sujeira aqui trata somente de hoje. O que eu faço para limpar, né? As pessoas me perguntam. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Bom, agora o que eu faço? Aqui, ó, vocês vão notar que a máquina, olha, ela tem óleo. A máquina ela é lubrificada automaticamente, mas vocês vão notar, depois eu vou limpar aqui. O que eu quero que vocês reparem é que essa máquina não tem nenhum sinal de ferrugem, salvo aqui. Isso aqui eu vou passar mais pra frente, tá vendo aqui, ó? Eu vou passar mais pra frente, vocês vão entender o porquê que eu tô fazendo esse vídeo. Mas ela não tem nada de ferrugem. E agora, para mim poder terminar a limpeza, eu vou limpar com um pincel aqui. Essa parte interna eu vou limpar com óleo de máquina mesmo, óleo limpo. Não usem óleo sujo para limpar. E vocês vão ver que a máquina, quando trabalha, vocês vão ver que esse óleo que cai aqui, ó, ele cai e é escorrido aqui para dentro. Aqui dentro tem uma peneira, ó. Lá dentro da máquina vocês vão ver que tem uma peneirinha ali, ó, bem ali, ó. Tem uma peneirinha, tá vendo? Então eu vou fazer a limpeza agora com um pano, com a pinça. Vou tirar toda a sujeira, porque a costureira vai chegar e encontrar isso aqui limpo. Então ela ainda está, mas a sujeira dela, o básico dela é aqui que eu limpo. Ó, tiro todas as sobras. E o overlock sempre vai ter resíduo demais, então a limpeza dela tem que ser feita todos os dias. Aí vocês vão ver que a máquina em si, o conjunto da máquina, não tem nem um ponto de ferrugem. Prestem atenção nisso aqui que eu vou mais para frente dar uma dica. Agora eu vou mostrar uma outra máquina para vocês. Aquela máquina que eu mostrei para vocês lá é uma máquina mais antiga. Aquela máquina tem em torno de 29 anos trabalhando. Agora eu quero que vocês observem nessa máquina aqui, ó. Vocês conseguem ver, não sei se vocês vão ver umas bolinhas pretas. Essa máquina é nova, tá? Essa é uma máquina de reserva da Dona Dulce aqui, porque nós trabalhamos muito com reta. Então essa aqui fica de reserva, caso alguma dê problema, precise dar manutenção, a gente substitui. Eu quero mostrar para vocês, não sei se vai ficar bem visível aí de perto para vocês, eu vou tentar puxar aqui o zoom, ó. Vocês vão ver pequenos pontinhos aqui, ó, onde está meu dedo, peraí, deixa eu ver aqui, aqui. Tá vendo? Pequenos pontinhos pretos, observem isso. Bom, eu vou chegar ao ponto que eu quero chegar aqui. Aqui no cabeçote, na fundição, vocês vão ver aqui, ó, isso aqui não é sujeira, tá? Isso aqui é um desgaste de uma máquina que não foi usada. Eu vou mostrar isso na parte interna. Isso nada mais é que ferrugem saindo de dentro para fora, tá ok? Ah, Júlio, então a máquina é ruim, ela dá ferrugem, que não, todas as máquinas fazem isso. Principalmente, eu vou explicar mais no fim do vídeo. Mas isso aqui, ó, não é sujeira, isso é pontos de ferrugem. Então você vê a máquina, às vezes você olha, ela tá meio amarelada, assim, você vê que é uma mancha que nunca sai, né? E aí, vocês observem bem essa questão que eu tô falando dessa porosidade aqui, eu vou explicar isso. E eu vou mostrar essa máquina pela parte de baixo. Como eu disse, essa é uma máquina nova. E o que a gente pode observar aqui? Vocês conseguem observar? Espera aí, deixa eu tirar esse zoom.
que a gente pode observar aqui? Vocês vão olhar que onde a máquina tem aço de melhor qualidade, ela está perfeita. Mas observem aqui, ó, o cabeçote da máquina, tá vendo? Vocês vão ver esse escuro aqui, ó, é ferrugem de dentro para fora, de dentro para fora. Lembrando que essa máquina, as máquinas atuais são pintadas e elas não têm uma qualidade tão boa quanto a primeira que eu mostrei para vocês, que era uma pintura melhor. Essas aqui é uma pintura para te vender a máquina. Mas o detalhe aqui, a gente vai estar olhando a parte do cabeçote da máquina. A parte do cabeçote não é a parte mecânica, é a parte fundida da máquina. Então vocês vão notar pequenos poros, tá vendo? Esse poro que você está vendo pintado aqui, do lado de dentro da máquina, ele não é pintado. E vocês vão ver aqui, ó, nas partes onde tem parafuso, um leve amarelado. E isso aqui é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, tá ok? Então vou mostrar para vocês um detalhe interessante. Bora ali para uma máquina que eu estou mexendo. Agora eu vou mostrar para vocês o calcador dessa máquina. A Julie, o calcador não tem qualidade, de fato não, tá? É um calcador novo. É uma das coisas que eu mais substituo, é as duas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui. É a chapa de transporte, que é essa chapinha aqui, tá? E o calcador. Isso aqui tem um desgaste muito grande, então isso é uma coisa que precisa ser substituída. Eu vou fazer uma demonstração com vocês aqui, ó. Tô tirando peças novas e eu vou trocar a chapa da minha máquina. Lembrando, gente, isso aqui é uma troca que é a última que eu fiz daquela máquina lá, que a primeira que eu mostrei vocês, deve ter uns 3 a 4 meses que foi feito a troca da chapa. Mas como a gente costura muito, a gente acaba tendo que trocar a chapa, sempre tá renovando. Essa aqui no caso da minha, fica uma dica aí para vocês, né? Que a chapa sempre tem a numeração embaixo aqui. Essa aqui é uma chapa E800, que é desse modelo da Ciruba aqui, tá? E vocês vão ver, olha, a diferença. Aí vocês vão falar, ah, Júlio, trocou, ficou novinha. Mas o que eu quero mostrar, vem agora. E eu quero falar isso a última vez, porque é o seguinte, gente. Muitas das vezes as pessoas veem, não vai ser a última vez que eu vou fazer, mas eu vou deixar esse vídeo como resposta. Porque sempre vem alguém, sempre tem uma costureira novata que quer aí, eu entendo a pessoa que tem zelo, tá? Tem zelo com a máquina, com o equipamento, mas entendam uma coisa, eu conheço confecções, pessoas de confecções, que até mesmo uma limpeza com ar, elas não gostam de fazer para não danificar a máquina delas. Então eu tenho visto aí, e muita gente vem no particular me perguntar sobre lavar máquina de costura. Gente, olha aqui, ó. Aqui aonde eu tô aqui, ó, a chapa que eu tirei, olha aqui, ó. Vocês vão ver que ela tá com uma corrosão aqui, ó. Essa corrosão, apesar de eu lubrificar minhas máquinas muito, isso se dá pela qualidade do aço atual. As máquinas são feitas hoje para você usar pouco tempo, é para te vender outra muito rápido. E olha aqui o que eu quero mostrar para vocês. Essa chapa foi trocada e eu vou marcar o dia de hoje. Vou mostrar para vocês exatamente quanto tempo demora. Eu não coloco água nas minhas máquinas. Quanto tempo demora para você ter uma chapa desgastada, um calcador desse jeito, ó. Isso não são peças velhas, são peças atuais. Então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês na prática só a umidade do ar. E olha que minhas máquinas trabalham todo dia. Imagina uma máquina que não trabalha, que trabalha pouco, né? Só a umidade do ar acaba fazendo isso com as chapas. Infelizmente não tem muito o que a gente fazer, tá? A não ser substituir quando tiver numa condição assim. E é o que eu faço, ó. Eu venho aqui, vou colocar uma chapa nova. E toda vez que eu troco a minha chapa, a chapa da máquina, vocês devem trocar sempre que vocês verem que elas estão ruins, troquem. Porque a chapa ela atrapalha muito no ponto, no correr do ponto. Aqui essas máquinas trabalham um dia inteiro, às vezes 10 horas no dia. Então é complicado. Hoje é sexta-feira, então eu fui fazer, deu para poder fazer esse vídeo aqui. Mas quando a dona Dulce me pede,
às vezes para poder mexer na máquina, ela já pede para poder mexer já no fim da tarde, porque ela sabe que eu vou fazer a manutenção de madrugada, a hora que eu tenho tempo. Bom, o que eu estou fazendo aqui, ó, é marcando a data em que eu vou trocar essa chapa, para vocês verem. Eu não coloco água na minha máquina. E aí tem muita gente passando aí que é mecânico, que lava a sua máquina, deixa a sua máquina novinha, que fica isso. Se eu meter água com sabão aqui, vai ficar linda. Mas vai ser questão de tempo. Ó, mais uma peça nova aqui, tá? Vai ser questão de tempo para você perder sua máquina. Vai ficar linda. Só que é o seguinte, água e óleo não combinam. E para aqueles que ainda assim vai virar e falar, mas eu faço na minha, eu pergunto para vocês, se já tiveram um carro com motor fundido, se nunca teve, ou um carro com as pessoas falam, água e óleo não se mistura. Mistura sim, vira uma meleca, né? E quem já teve um carro com problema no motor sabe exatamente quando você mistura, ela vai ser para você uma tremenda de uma dor de cabeça, tá? Então, gente, o que eu quero deixar claro aqui para vocês? Tá havendo uma prática na internet de te ensinar a usar molhar a linha. Bom, você molha a linha, ela ganha uma certa resistência, isso é um fato, tá? Com água. Só que tem uma coisa, toda vez que ela passar no conjunto da sua máquina, ela vai entrar para o teu óleo. À medida que o teu óleo está mexendo, ele vai bater junto, vai virar uma pasta dentro da sua máquina. Está havendo mecânicos falando com vocês, tira o cabeçote, a gente passa um produto. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês viram que eu mostrei a minha reta, ela tem uma fundição porosa. Isso quer dizer que se eu jogar água, aqueles poros, por muito que eu deixe, que eu seque a máquina, que eu deixe ela seca, que eu passe a querosene depois, aqueles poros vão acumular água. Por que eu mostrei a minha pintura daquela reta estourando de dentro para fora? Não é uma umidade que eu lavei, é uma umidade que já tinha no ferro, lá na fundição, pintaram a máquina e a umidade está saindo de dentro para fora. Então, mecânico que fala com você, para lavar a máquina de costura tem que ser preso. Ele não estudou mecânico, porque se ele tivesse estudado aí a mecânica, ele entenderia um pouco sobre lubrificação, ele saberia que água e óleo não se mistura, ele saberia que a fundição contém um material mais barato, né, que é uma sobra de material, e que muitas das vezes não tem um tratamento químico legal, e mesmo que tenha, ferro e água não combinam, tá? Ferro e água é ferrugem. Você pode limpar a sua máquina, deixar ela limpinha, deixar ela lindinha, mais bonita do que tá aqui agora. Só que, no entanto, essa beleza, ela é externa, é só um capricho seu. Se você vai lavar a máquina, procura lavar uma panela de alumínio, procura lavar outra coisa. Máquinas não são feitas para lavar, são feitas para ser limpas. Então a gente limpa a máquina com as partes internas, a gente limpa com querosene, desde que a gente vá trocar o óleo. Então a gente faz uma limpeza ali legal nessa hora. Mas o querosene você não pode deixar cair em locais que contém borracha. Essas máquinas tudo tem retentor. Água você não pode jogar na máquina. Mas eu sequei. Secou superficialmente, mas você tem que lembrar a fundição da sua máquina. E outro detalhe, esse tipo de pintura aqui é uma pintura altamente resistente. As pinturas das máquinas, como eu mostrei a minha, não falei dos outros, não estou falando da marca, todas as marcas estão vindo com qualidade ruins de parafuso. Então você às vezes vê que os calcadores enferrujam, é o caso que está acontecendo aqui. Essa é uma máquina que desgasta muito e eu sou obrigado a trocar isso aqui. Para quê? O calcador e a chapa, para não contaminar o restante do conjunto da máquina. Então, o que tem que ser feito numa máquina é lavar a máquina, é colocar ela debaixo da mangueira,
Essa pessoa que está fazendo isso com você, ele está buscando like, ele não está te dando informação, tá? Mas você pode, não precisa acreditar em mim, perdão, você não precisa acreditar em mim e pode estudar um pouquinho sobre isso e observa, se você já teve um carro, você já teve pergunta o teu marido ou você mesmo, já deve ter tido um problema com o carro, onde o óleo e a água estavam misturados, vira um café com leite. Aquilo concentra e cria uma borra, atrapalha o transporte de óleo da máquina, atrapalha os filtros de óleo, sabe? Então o interessante mesmo para a limpeza da máquina é você limpar ela na parte interna aqui com o próprio óleo de máquina e depois trocar o óleo. Do lado de fora você pode passar um siliconezinho que vai ficar legal. Não precisa de uma limpeza excessiva, você precisa de uma limpeza para que você enxergue uma linha, para que você consiga operar a máquina. Mas não coloque água na sua máquina. E se você é daquelas que vai, mas eu coloco na minha, eu acho que esse vídeo não é para você. Esse vídeo aqui é para levar pessoas a ter uma longevidade do equipamento dele, e nem sempre equipamento limpo é sinônimo de quem trabalha, muito pelo contrário. Por isso eu comecei o vídeo mostrando para vocês a minha máquina em péssimo estado, mostrando o lixo da minha máquina, e não é um lixo que acumulou durante 12, 15 dias, aquilo é um lixo de 4 horas de trabalho. Então essas máquinas trabalham com refilamento, elas não vão ficar limpinhas sempre. Você pode lavar ela toda, passar bombril, colocar veja, amaciante, colocar o que você quiser, de pendurar no varal e colocar ela para trabalhar. Assim que você começar a trabalhar com ela, ela vai acumular pó e ela vai acumular sujeira. Então essa é a minha dica para vocês. Não se lava máquina de costura com água. Mas é o meu mecânico que pede a formação desse mecânico, ver se ele tem essa formação com lubrificação, para ver se realmente ele é um mecânico ou é uma pessoa que está atrás buscando like. Costureira que escuta a outra, mas a minha linha está arrebentando, em vez de trocar uma faca, em vez de resolver o problema da máquina, põe dentro da água. Faça isso. Essa água que vai estar na linha, ela vai estar esticando nos seus coisas, vai estar entrando para dentro e vai virar um grude a sua máquina. Então é o seguinte, você também vai notar que a máquina vai ficar cheia de pontos amarelos. Aqueles pontos amarelos que você vê na pintura, não é a pintura que está dando problema, é interno, é de dentro para fora. Então a longevidade da sua máquina vai só de você lubrificar. Sinônimo de máquina industrial. O que é máquina industrial? Máquina industrial é aquela que se lubrifica sozinha. Então quer dizer que ela já contém um sistema de lubrificação para que você não tenha que ficar colocando mais nada nela. E lavar ou colocar água, colocar a linha na água, vai fazer duas coisas com você. Vai pegar a sua máquina e ela vai encher ela de ferrugem. Segundo, se a sua linha é uma linha velha e você está molhando ela para ter uma resistência, a peça vai estourar no corpo do seu cliente, você vai perder o cliente. Algodão também apodrece com água. Então fica a dica para vocês, se a linha está arrebentando é porque a linha está velha, a linha tem má qualidade, é isso que você tem que prestar atenção, você tem que trocar. Se a máquina está gerando um problema, muitas das vezes você olha para o disco aqui da over ou da galoneira, a pessoa fala que coloca a linha na água. Mas olha os discos da galoneira dela, se não está tudo enferrujado, aí o ponto dela começa a arrebentar, mas ela está fazendo conteúdo para você. Agora o seu começa a arrebentar e você começa a ficar louca procurando soluções. Disco, molas, facas, chapas, são trocas constantes. Calcadores, trocas constantes, tá bom? Abraço para vocês, fiquem com Deus e fui!